Se você sente que algo estranho está prestes a acontecer com o mundo, talvez não seja apenas intuição. Há mais de 500 anos, Nostradamus escreveu sobre um ano específico em que a humanidade enfrentaria revelações tão grandes que mudariam tudo o que acreditamos ser real. Esse ano é 2026. Ele falou de verdades escondidas, conflitos silenciosos, catástrofes naturais e do surgimento de algo que ninguém espera. Muitos dizem que são apenas metáforas, mas quando você conecta suas palavras com os eventos atuais, o arrepio é inevitável. Fique até o final, porque essas 5 profecias podem explicar por que tudo parece fora de controle agora. Se você sente que o mundo está estranho, instável, como se algo enorme estivesse prestes a acontecer, talvez isso não seja paranoia. Talvez seja percepção. Há mais de 500 anos, um homem enxergou um ponto específico no tempo em que a humanidade seria confrontada por verdades impossíveis de ignorar. Nostradamus escreveu sobre um ano em que o véu da realidade seria rasgado, expondo tudo o que foi escondido, negado ou distorcido por séculos. Esse ano, segundo ele, é 2026. Não um ano comum, mas um marco. Um divisor entre o mundo como conhecemos e algo totalmente novo. Ele descreveu 5 eventos que ocorreriam quase simultaneamente, cada um capaz de abalar os pilares da civilização. Muitos estudiosos tentaram suavizar essas previsões, chamando-as de metáforas. Outros preferiram ignorá-las completamente. Mas o problema é que, quando observamos o cenário atual, cada verso começa a ganhar uma clareza perturbadora. Nostradamus escreveu que 2026 seria o ano em que 5 verdades caminharão juntas e nenhuma poderá ser escondida. Ele nunca falou de pequenos acontecimentos. Falou de choques globais, revelações públicas e transformações irreversíveis. A primeira dessas profecias envolve algo que durante décadas foi tratado como fantasia, mas que hoje começa a ser discutido abertamente. Ele escreveu que, no ano do duplo sinal, o céu se abrirá e aquilo que foi negado será finalmente confessado. O duplo sinal é interpretado por muitos como o número 2 repetido, uma referência direta a 2026. Segundo Nostradamus, líderes do mundo seriam forçados a admitir uma verdade que esconderam por gerações. Não por escolha, mas porque os acontecimentos tornariam a negação impossível. Ele descreveu aparições nos céus em escala global, vistas por multidões, sobre centros urbanos importantes. Não algo isolado, não um único evento facilmente desacreditado, mas manifestações repetidas, simultâneas e impossíveis de esconder. O impacto disso, segundo ele, faria governos perderem o controle da narrativa. Hoje, vemos documentos sendo liberados, pilotos militares falando publicamente, órgãos oficiais admitindo a existência de fenômenos aéreos que desafiam toda explicação conhecida. Para Nostradamus, isso não passa de uma preparação. O processo de revelação já começou, mas atingirá seu ponto máximo em 2026, quando a humanidade será obrigada a aceitar que nunca esteve sozinha. Ele escreveu que essa revelação não traria apenas curiosidade, mas medo, choque e colapso de certezas. Religiões seriam questionadas, cientistas teriam que reescrever teorias e estruturas de poder perderiam influência sobre uma população que passaria a enxergar a realidade de forma diferente. Quando os céus falarem, os reis tremerão, escreveu ele. A pergunta que surgirá não será apenas quem são eles, mas quem somos nós e de onde realmente viemos. Nostradamus acreditava que essa verdade foi escondida porque a humanidade não estava pronta para lidar com ela, mas que em 2026 essa preparação estaria completa, ainda que de forma dolorosa. Mas essa não seria a única turbulência do ano. A segunda profecia fala de um confronto entre forças gigantescas. Ele escreveu sobre a ave do oeste e a besta do leste,
símbolos usados repetidamente para representar grandes potências. O que começa como disputa econômica se transforma em algo muito mais perigoso. No entanto, Nostradamus deixa claro que essa não seria uma guerra tradicional. Não haveria campos de batalha visíveis nem exércitos marchando. As armas seriam invisíveis, silenciosas e devastadoras. Ele falou de ataques que paralisariam cidades inteiras sem destruir um único prédio. Sistemas caindo, energia desaparecendo, comunicação interrompida, caos sem explosões. Segundo ele, milhões sofreriam sem entender exatamente o que está acontecendo. Bancos falhariam, redes entrariam em colapso e a confiança na tecnologia seria profundamente abalada. O mais assustador é que Nostradamus escreveu que os cidadãos comuns seriam os mais atingidos, enquanto governos trocariam acusações sem assumir responsabilidade. Mas em meio a esse conflito, ele deixou um detalhe que quase ninguém percebe. Ele afirmou que, enquanto esses dois gigantes estivessem ocupados se atacando, uma terceira força surgiria silenciosamente, aproveitando o vácuo de poder. Uma força antes subestimada, que em 2026 começaria a redesenhar o equilíbrio global. Esses eventos não acontecem isoladamente. Nostradamus deixou claro que as profecias se sobrepõem, se alimentam e se aceleram mutuamente. A revelação nos céus, o colapso da confiança nos governos e a guerra invisível criariam um estado de confusão coletiva sem precedentes. Ele escreveu que, quando a verdade surgir de cima e o caos vier de baixo, a humanidade ficará entre o medo e o despertar. Essa é apenas a primeira parte do que ele viu para 2026. E o que vem a seguir é ainda mais perturbador. A terceira visão de Nostradamus para 2026 é aquela que mais assusta até mesmo os intérpretes mais experientes. Ele escreveu que, no ano da grande mudança, a terra deixará de sussurrar e começará a gritar. Não se trata de um único desastre natural, mas de uma reação em cadeia do próprio planeta. Nostradamus apontou para uma região específica que chamou de o Círculo Ardente, um anel onde o fogo dorme sob a superfície. Hoje conhecemos esse lugar como o Anel de Fogo do Pacífico, responsável por grande parte da atividade sísmica e vulcânica do mundo. Segundo ele, em 2026, esse anel despertaria de forma incomum, com erupções quase simultâneas em diferentes pontos do planeta, como se a Terra estivesse liberando uma pressão acumulada por séculos. Ele descreveu montanhas que estavam adormecidas há gerações, cuspindo fogo novamente, surpreendendo populações que acreditavam estar seguras. Falou de céus escurecidos por cinzas, do sol perdendo força e de colheitas falhando em regiões distantes dos vulcões. Nostradamus entendia que o impacto dessas erupções não seria apenas local. Ele escreveu que o clima do mundo inteiro seria afetado, provocando um resfriamento anormal e instabilidade nos ciclos agrícolas. Para ele, não seria um acidente geológico comum, mas uma resposta da Terra ao desequilíbrio humano, como se o planeta estivesse tentando se reajustar. Entre seus versos mais inquietantes, há um que menciona o gigante que dorme sob a grande terra do oeste. Muitos acreditam que ele se referia ao supervulcão de Yellowstone, nos Estados Unidos. Nostradamus não afirmou que ele entraria em erupção total em 2026, mas deixou claro que sinais de despertar seriam visíveis e suficientes para causar pânico global. Ele falou de tremores constantes, mudanças no solo, liberações de energia e deslocamentos populacionais em massa. Apenas o medo de uma possível erupção já seria suficiente para causar colapso econômico e social em larga escala. Para Nostradamus, esse despertar serviria como um lembrete brutal de que a humanidade não controla o planeta, apenas vive sobre ele. Enquanto a Terra treme e o fogo emerge, a quarta profecia se manifesta de forma silenciosa, porém devastadora.
Nostradamus escreveu que a água esquecerá seus limites. Diferente do que muitos imaginam, ele não falava apenas de tempestades ou tsunamis. Ele foi específico ao dizer que a água viria de dentro da própria terra. Descreveu o gelo antigo se tornando líquido, estruturas subterrâneas cedendo e regiões inteiras sendo inundadas sem aviso. Hoje, cientistas alertam para o derretimento acelerado de geleiras internas, do permafrost e de reservas de gelo subterrâneo, algo que pode alterar drasticamente o nível das águas e a estabilidade do solo. Segundo Nostradamus, 2026 marcaria o ponto crítico desse processo. Cidades costeiras sofreriam com o avanço do mar, mas o mais chocante aconteceria longe da costa. Águas emergindo do solo, aquíferos colapsando e áreas consideradas seguras se tornando inabitáveis. Ele mencionou terras baixas dominadas pela água, ilhas desaparecendo e cidades erguidas sobre terrenos instáveis sendo reclamadas pela natureza. O impacto humano seria imenso. Milhões de pessoas seriam forçadas a abandonar seus lares, não por guerras, mas porque o chão sob seus pés deixaria de existir como antes. Nostradamus escreveu que essa migração em massa provocaria tensões nunca vistas. Nações fechariam fronteiras, antigos aliados se tornariam inimigos, e a disputa por terras habitáveis se tornaria uma nova forma de conflito. Ele descreveu irmãos brigando por solo seco e povos inteiros vagando em busca de abrigo. Para ele, essa crise não seria apenas física, mas psicológica e espiritual. A humanidade seria forçada a reconhecer sua fragilidade e interdependência. Essas catástrofes não ocorrem separadamente. Nostradamus deixou claro que fogo e água, terra e céu estariam conectados em 2026. Cada evento amplificaria o outro, criando uma sensação coletiva de fim de era. Ele escreveu que, quando os elementos se rebelarem, o orgulho humano será esmagado. Mas, mesmo em meio a esse cenário caótico, ele não via apenas destruição. Para Nostradamus, essas crises eram testes. Provações que separariam aqueles que se apegam ao medo daqueles capazes de enxergar além do colapso. Ele acreditava que a maioria da humanidade reagiria com pânico, negação ou raiva, tentando manter um mundo que já estaria desmoronando. Mas também escreveu que uma parte menor despertaria. Pessoas que perceberiam que o que está ruindo não é a vida, mas uma forma ultrapassada de viver. Essas almas começariam a se conectar, a cooperar e a buscar algo além da sobrevivência imediata. Segundo Nostradamus, é exatamente nesse ponto, quando tudo parece perdido, que a quinta profecia começa a se manifestar. E é ela que define se 2026 será lembrado como o ano do colapso final ou como o início de uma transformação sem precedentes. A quinta profecia de Nostradamus começa a se revelar exatamente quando o mundo atinge seu ponto máximo de confusão. Ele escreveu que, no ano das 5 verdades, surgirá aquele que não deseja governar, mas será seguido. Em meio a guerras silenciosas, catástrofes naturais e colapsos sociais, algo inesperado emergiria. Não um salvador armado, não um político poderoso, não um líder imposto por instituições. Pelo contrário, Nostradamus descreveu alguém simples, vindo de fora das estruturas tradicionais de poder, alguém cuja força estaria justamente no fato de não buscá-la. Essa figura apareceria quando a humanidade estivesse cansada de promessas vazias, discursos manipulados e soluções que apenas aprofundaram o caos. Ele escreveu que essa pessoa falaria verdades desconfortáveis, mas necessárias. Verdades que não agradariam aos poderosos, mas que ecoariam profundamente no coração das pessoas comuns. Nostradamus afirmou que esse líder não usaria símbolos de riqueza nem exércitos, mas palavras capazes de atravessar fronteiras e sistemas. Em um mundo dividido entre extremos, ele ensinaria um caminho de equilíbrio. Nem dominação, nem submissão. Nem fanatismo, nem vazio espiritual.
Um caminho do meio, baseado em consciência, responsabilidade e conexão interior. Segundo os versos, sua mensagem se espalharia rapidamente, não por meios oficiais, mas de pessoa para pessoa, como se algo dentro das pessoas reconhecesse aquela verdade antes mesmo da mente compreender. Nostradamus deixou pistas sobre a origem dessa figura. Ele escreveu que ela viria do sul, onde o coração do mundo pulsa. Muitos intérpretes associam essa descrição à América do Sul, enquanto outros acreditam que se trata de um símbolo de regiões historicamente exploradas e subestimadas. O ponto central não é o local exato, mas o significado. Essa liderança não surgiria dos centros tradicionais de poder, mas das margens, das regiões ignoradas, das vozes silenciadas. Ele escreveu que o mundo não estaria procurando esse líder, mas que o reconheceria no momento em que ele surgisse. Mas essa profecia também vem acompanhada de um aviso sombrio. Nostradamus escreveu que os poderosos temerão aquele que não deseja poder. Ele previu que instituições, governos e interesses econômicos tentariam desacreditar essa figura, primeiro chamando-a de louca, depois de perigosa, depois tentando comprá-la. E quando nada disso funcionasse, tentariam destruí-la. Ele foi claro ao afirmar que essa pessoa enfrentaria perseguição intensa, justamente porque não poderia ser controlada. Seu poder viria do povo, não de cargos ou títulos, e isso seria intolerável para sistemas baseados em controle. Mesmo assim, Nostradamus escreveu algo ainda mais inquietante. Ele disse que, mesmo que essa figura fosse silenciada fisicamente, sua mensagem não morreria. Pelo contrário, seu sacrifício funcionaria como um catalisador, uma faísca capaz de acender um movimento global impossível de conter. Ele afirmou que o que nasce do espírito não pode ser morto pela carne. Essa frase é central para entender sua visão sobre 2026. Para ele, o verdadeiro despertar não depende de um único indivíduo, mas de milhões de pessoas prontas para ouvir, compreender e agir de forma diferente. É nesse ponto que todas as profecias se conectam. A revelação nos céus quebra antigas crenças. O conflito entre potências expõe a fragilidade do sistema global. As catástrofes naturais mostram que a humanidade não está acima da natureza. As inundações forçam a cooperação ou o colapso total. E o surgimento desse novo tipo de liderança oferece uma alternativa. Nostradamus não via esses eventos como punições divinas, mas como mecanismos de correção. Ele acreditava que a humanidade havia se afastado demais de sua essência e que apenas um choque profundo poderia provocar uma mudança real. Ele escreveu que muitos interpretarão esses acontecimentos como o fim do mundo, mas que, na verdade, são o fim de uma ilusão. A ilusão de separação, de controle absoluto, de crescimento infinito sem consequências. Para aqueles que conseguirem enxergar além do medo, 2026 será um ano de revelação interior. Um ponto de virada não apenas coletivo, mas pessoal. Nostradamus acreditava que cada indivíduo viveria essas profecias de forma diferente, dependendo de seu nível de consciência. Alguns reagiriam com desespero, outros com negação, outros com violência. Mas haveria aqueles que sentiriam algo diferente. Um chamado. Ele escreveu que essas pessoas sentiriam uma urgência inexplicável de mudar de vida, de rever prioridades, de se reconectar com algo mais profundo. Não por obrigação externa, mas por reconhecimento interno. Como se soubessem, mesmo sem provas racionais, que algo antigo está terminando e algo novo está tentando nascer. Para Nostradamus, essas pessoas seriam os verdadeiros protagonistas do que vem depois de 2026. Não líderes famosos, não celebridades, mas indivíduos comuns que escolheriam agir com consciência em meio ao caos. Mas ainda resta uma parte crucial dessa visão.
Nostradamus deixou claro que o futuro não está completamente selado. Ele escreveu que suas profecias mostram tendências, não destinos imutáveis. O grau de destruição ou transformação dependeria das escolhas feitas antes e durante esse período. E é exatamente sobre isso que fala a última parte do que ele viu. Nostradamus acreditava que o maior erro da humanidade era pensar que o futuro é algo fixo, imutável, já decidido. Em seus escritos, ele deixou claro que o que viu foram caminhos prováveis, não sentenças definitivas. Ele escreveu que o amanhã se molda pela consciência de hoje e que, quanto mais pessoas despertassem antes do ponto crítico, menos dolorosa seria a transição. Para ele, 2026 não era apenas um ano de acontecimentos externos, mas um teste coletivo de maturidade espiritual. A pergunta não era o que iria acontecer, mas como a humanidade reagiria ao que acontecesse. Ele descreveu que, diante das 5 grandes profecias, muitos tentariam fugir, se esconder, acumular poder ou riqueza, acreditando que isso os salvaria. Outros se agarrariam ainda mais às antigas crenças, recusando-se a aceitar qualquer mudança. Mas Nostradamus escreveu que nada disso funcionaria. Segundo ele, o mundo antigo não cairia por falta de recursos, mas por excesso de medo, egoísmo e negação. As estruturas ruiriam porque já não serviam à evolução da consciência humana, e tentar preservá-las a qualquer custo apenas aumentaria o sofrimento. Ao mesmo tempo, ele falou de um grupo silencioso que se prepararia de forma diferente. Não apenas com provisões materiais, mas com clareza mental, equilíbrio emocional e conexão interior. Pessoas que aprenderiam a manter a calma em meio ao caos, a cooperar em vez de competir, a enxergar oportunidades onde outros só veriam ruína. Nostradamus escreveu que essas pessoas seriam ridicularizadas antes de 2026, chamadas de ingênuas ou exageradas, mas depois seriam reconhecidas como aquelas que compreenderam antes dos outros. Ele também alertou que o verdadeiro preparo não está no medo constante, mas na presença consciente. Segundo ele, viver esperando o pior enfraquece a mente e obscurece a percepção. O despertar que ele previa não era baseado em pânico, mas em responsabilidade. Cuidar das relações, desenvolver habilidades úteis, fortalecer comunidades locais, aprender a ouvir mais e reagir menos. Para Nostradamus, essas atitudes simples seriam a base do novo mundo que surgiria após a ruptura. Ele escreveu que, depois da tempestade, algo diferente começaria a se formar. Um mundo menos centralizado, menos dependente de estruturas gigantescas e mais focado na cooperação entre pessoas e comunidades. Um mundo onde tecnologia e espiritualidade deixariam de ser opostas e passariam a coexistir. Onde o valor não estaria apenas na produção, mas no significado. Onde o poder não estaria concentrado, mas distribuído. Segundo ele, essa transição não seria rápida nem perfeita, mas seria irreversível. Nostradamus acreditava que aqueles que sobrevivessem conscientemente às provações de 2026 se tornariam os construtores desse novo ciclo, não como heróis glorificados, mas como guardiões de uma nova forma de viver. Ele escreveu que os que aprenderem a atravessar o caos sem perder a humanidade serão os verdadeiros líderes do amanhã. Essa frase resume tudo o que ele tentou comunicar através de seus versos enigmáticos. As 5 profecias de Nostradamus para 2026 não falam apenas de destruição, mas de escolha, revelação ou negação, cooperação ou conflito, consciência ou medo. Para ele, a humanidade está diante de um espelho, e o que verá refletido depende de suas próprias ações. O ano de 2026 pode ser lembrado como o momento em que tudo desmoronou ou como o instante em que finalmente começamos a acordar. Talvez por isso essas profecias estejam ressurgindo agora. Não para assustar, mas para preparar.
não para prever o fim, mas para alertar sobre uma mudança inevitável. Nostradamus escreveu para aqueles que estariam vivos séculos depois, para pessoas como você, que sentem que algo não está certo, mas ainda não conseguem explicar exatamente o que. Se você chegou até aqui, talvez não seja coincidência. Talvez seja o sinal de que você faz parte daqueles que ele acreditava que estariam prontos para enxergar além do caos e atravessar a transformação com consciência, coragem e lucidez.